Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa noite. Boa noite. Sejam muito bem-vindos para a nossa aula de hoje, dando continuidade aos artigos do Credo. Falamos na semana passada da Igreja Católica e comunhão dos santos. Hoje veremos: creio na remissão dos pecados e na ressurreição da carne. Já estamos quase terminando esse primeiro módulo de catequese. É uma grande graça, viu? Porque essa sendo a 8ª aula, conseguimos dar uma caminhada sólida, sem pressa e sustentável. Se vocês, repito o que disse no começo, aprendessem apenas que a Eucaristia é Jesus e é diferente do pão comum, já ficaria satisfeito com essa catequese. Mas estamos no lucro, estamos aprendendo o essencial da fé. Essa é a parte dogmática, tá bom? Então, o credo é essa teologia dogmática ou sistemática, como queira falar, que nós estamos entendendo o que é que a igreja crê. Quando a igreja diz creio, quando você diz creio, é isso. Vocês agora são católicos, creem nessas 12 verdades contidas no credo da Igreja Católica, ok? Hoje entraremos na remissão, ou se quiser chamar por outro sinônimo, creio no perdão dos pecados. Um artigo bem simples que nós iremos ler e entendê-lo. Não exigirá tanto o nosso raciocínio como o próximo, a ressurreição da carne, porque a remissão é uma coisa que nós já trabalhamos quando vimos os dogmas a respeito de Jesus. Então, dizer que crer na remissão dos pecados é confirmar uma coisa que nós já estamos estudando, tá? Então, o que é remissão? O 10º artigo do Credo ensina-nos que Jesus Cristo deixou à sua igreja o poder de perdoar os pecados. Sim, a igreja pode perdoar todos os pecados, por numerosos e graves que sejam, porque Jesus Cristo lhe concedeu o pleno poder de ligar e desligar. Então, esse artigo enfatiza que a igreja tem essa autoridade por causa das chaves, o poder das chaves que Jesus concedeu a São Pedro. Então, quando se diz que a igreja tem o poder de perdoar os pecados, é porque é o próprio Cristo que está agindo, dando esse perdão por meio da sua igreja. Por isso que nós católicos afirmamos a necessidade da igreja, não só instituição, mas igreja enquanto corpo místico de Cristo. Diferente de outras seitas que propagam que a igreja é desnecessária, a instituição é desnecessária. Ô Frei, rapidão. Quando ele fala aqui, ligar e desligar, a igreja também tem o poder de, vamos dizer assim, de julgar? A depender, qual julgamento você se refere? Não, vamos dizer assim, por exemplo, você está com a mal conduta, alguma coisa assim do tipo, ela tem esse poder de julgamento, assim, vamos dizer, você não pode mais frequentar a igreja, algo do tipo assim? Ah, sim. Como eu disse, a depender. Por exemplo, se você comete um crime eclesiástico que gere a excomunhão, então a igreja desliga você, lhe excomunga. Por exemplo, alguém que bate no Papa, gera uma excomunhão, entendeu? Então você está excomungado. Mas não tem nenhum pecado que seja assim... imperdoável? A não ser o contra o Espírito Santo, porque é você mesmo que não quer o perdão. Uhum. Mas um Papa pode retirar a excomunhão. Mesmo que ele der, ele pode fazer a anulação. Entende? Então, quando se diz que a igreja pode perdoar, também é nesse sentido de julgamento. Porque a igreja tem a sua penitenciária apostólica, a igreja tem muitas secretarias e órgãos para cuidar dos fiéis. E algumas coisas realmente a igreja julga nesse sentido de dizer assim: olha,
quem segue esse regime ou essa política, essa ideologia, não é católico mais, porque vai claramente contra os princípios de nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu creio que o julgamento possa se referir a isso, porque como a igreja ela é guardiã das verdades reveladas, ela deve sempre estar fazendo análise e dando sua resposta ao tempo presente. Muita gente diz assim, eu não sei porque a igreja se intromete em tudo. Tudo a igreja tem que dar uma opinião, né? Qual é a opinião da igreja sobre biomedicina, ou eutanásia, ou outras coisas, né? Tudo a igreja não dá uma opinião, né? A gente não se preocupa em ouvir a opinião da igreja. Tem gente que diz até assim, a igreja não deve se intrometer com política. Eu acho que a igreja deveria ficar fora, política é política, igreja... Só que, na verdade, precisa. Por quê? Porque tem regimes políticos que são claramente contra a dignidade do cristão, da pessoa humana. Então, jamais a igreja vai dizer, por exemplo, que um regime, sei lá, como esses países totalitários, que você tem que adorar o imperador, não pode ter uma foto de Jesus na parede. Jamais a igreja vai deixar de opinar sobre isso. Ela vai dar a sentença, dizer, isso é desumano, isso é anticristão, isso é condenável. Então, no próprio catecismo você vai ver muitas passagens onde ele fala de certos assuntos políticos, porque realmente a igreja precisa julgar, porque ela é mãe e mestra, ela ensina e quer que seus filhos se salvem. Então, qualquer coisa que surja, a igreja dá opinião. Igual recentemente o Papa Leão XIV falou da IA, dizendo, olha, não deixe que a IA faça as suas obrigações, porque são suas obrigações, entende? Então, por exemplo, alguém que se forma em medicina só respondendo por IA, imagina na hora do médico fazer uma cirurgia, e aí? Pulou as cadeiras todas, né? Então, é complicado, isso pode gerar até um crime, né? Porque você fazer um curso todo com IA é quase o equivalente a você comprar o diploma. Então você está com vidas em suas mãos que você mesmo não vai ter como ajudar. Foi a mesma matéria que o senhor colocou no grupo lá, que ele se recusou a fazer a missa lá, né? A reza na mesquita, exatamente. Entende? Então, se tem essas coisas, né? Bom, os que na igreja exercem o poder de perdoar os pecados são, em primeiro lugar, o Papa, que é o único que possui a plenitude de tal poder, depois os bispos e, sob a dependência dos bispos, os sacerdotes, ou seja, os ministros de Deus, tá? Desde a sucessão apostólica até os nossos dias. Primeiro o Papa, São Pedro e seus sucessores, depois os bispos, os apóstolos e os colaboradores dos apóstolos, os sacerdotes, os padres. A ordem é essa, tá? O padre, ele é um colaborador do bispo. É assim que está no cânon, no direito canônico. A igreja perdoa os pecados pelos merecimentos de Jesus Cristo, administrando os sacramentos por ele instituídos para este fim, especialmente o batismo e a penitência. Vocês vão encontrar isso no terceiro catecismo da doutrina cristã, no capítulo 11. Então, quando Jesus realizou o seu sacrifício na cruz, os seus méritos agora precisam ser aplicados. Lembra que nós já vimos isso, né? Quem é que aplica esses méritos? A igreja. A igreja distribui os tesouros do Cristo para os fiéis. Como se faz essa distribuição? Com os sacramentos, que é que nós vamos estudar no futuro, né? Mais um pouco distante, tá? Então, os sacramentos, principalmente para o perdão dos pecados, é o batismo e a penitência, ok? Neste combate contra a inclinação para o mal, quem seria suficientemente forte e vigilante para evitar toda ferida do pecado? Foi necessário, por isso, que a igreja tivesse o poder de perdoar os pecados, embora de modo diferente daquele do sacramento do batismo. Por esta razão, Cristo deu à igreja as chaves do reino dos céus, para que pudesse perdoar os pecados arrependidos, para que pudesse perdoar os pecadores arrependidos, os pecados cometidos desde o batismo até o último dia de sua vida. Então, realmente, o batismo perdoa os nossos pecados, né?
se nós nos batizamos grande, perdoa todos, né? Se nós nos batizamos criancinha, então perdoa o pecado original, e nós, crianças, bebezinho, não vamos ter pecados pessoais nossos, né? Mas aquele pecado herdado de Adão e Eva. Então, imagine se, depois do batismo, nós não tivéssemos o sacramento da penitência ou confissão. Nós estaríamos, de certa forma, perdidos. Porque, veja, o batismo realmente apagou o nosso pecado, mas a inclinação para o mal ficou. Então, imagine, o que é que eu faria se depois do batismo eu ainda tenho vontade de pecar? Por isso que o protestantismo diz, não, Jesus já pagou uma vez, peque à vontade, que você já foi batizado, foi salvo. Mas você percebe em si que tem alguma coisa errada. Você se batizou, mas você percebe que você ainda é carne, é humano, não é? Então, depois do batismo, você ainda fica com a inclinação para pecar. E você pode cometer um pecado porque você está vivo, não é? E aí? Então, como responder a isso? É o desespero? Você agora vai ficar desesperado porque não tem mais o que fazer? Então, foi necessário que Jesus deixasse a igreja com o poder de perdoar os pecados depois do batismo. Então, esse artigo significa dizer isso. A remissão dos pecados é aquilo que nós professamos com fé na Igreja Católica. Tá bom? Alguma dúvida a respeito? Pronto. É curtinho, é um artigo breve, tá bom? Então, vamos passar para o próximo, certo? De como a humanidade ressuscitará. Mas, nessa parte, nós vamos fazer os dois, tá bom? Vamos ver no catecismo e vamos também ver no texto, ok? Então vamos só ler esse primeiro parágrafo, por gentileza. O apóstolo ensina: é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que este corpo mortal se revista de imortalidade. Também o havia predito com toda clareza: na minha própria carne verei o Deus, hei de vê-lo eu mesmo, meus olhos vão de vê-lo, eu que não luto. Pronto, quando o catecismo se refere o apóstolo, é São Paulo, tá? Sim. Ou quando algum santo diz assim, o apóstolo, Santo Tomás faz muito isso. Ele, ao invés de falar sempre São Paulo, ele diz o apóstolo. Da mesma maneira, quando ele vai dizer Aristóteles, ele não fala Aristóteles, ele diz o filósofo. Então, Santo Tomás tem isso. Aí é São Paulo. Ele diz que é necessário que este corpo se revista de incorruptibilidade. E Jó confirma: na minha própria carne verei o meu Deus. Coloquei esses dois versículos para vocês verem que essa doutrina da ressurreição da carne não é algo do céu, que nós imaginamos que surgiu, mas ela tem uma base bíblica, uma fundamentação bíblica, tá? Tanto em São Paulo como em Jó, ok? Então não é uma invenção da igreja, que a igreja de repente disse, vamos criar um dogma, a ressurreição da carne. Deveria ser contraditório, né? Porque se fala muito. Não, a igreja na Idade Média dizia que o corpo era uma prisão, que o corpo era ruim, que tinha que maltratar o corpo. Mas como o corpo é ruim, se no dogma está dizendo que a carne vai ressuscitar, o corpo, né? Então, isso aqui é muito antigo. É uma falácia muito grande dizer que o cristianismo mandava maltratar o corpo, nesse sentido, dizer que o corpo é ruim. O corpo é um instrumento da alma, e nós vamos entender como a partir de nossa leitura do texto, tá? Então eu vou pedir para que vocês abram o catecismo no número 991. Achou aí? 991. Pronto. Pode ler, por favor. Crer na ressurreição dos mortos foi, desde o início, um elemento essencial da fé cristã. Enfim. A tradução está embaixo. Tá. A confiança dos cristãos é a ressurreição dos mortos. Crendo nela, somos cristãos. Isso, exato. Então, foi algo desde o começo da fé cristã, tá? Essa referência aí em latim, né, é de Tertuliano,
sobre a ressurreição dos mortos. Então, olha, primeiro o tempo que o diabo era criança, né? Aqueles primeiros tempos, né? Então, é de Tertuliano. A confiança dos cristãos é a ressurreição dos mortos. Crendo nela, somos cristãos. Tá? Vamos partir para o 992. A ressurreição dos mortos foi revelada progressivamente por Deus a seu povo. A esperança na ressurreição corporal dos mortos foi se impondo como consequência intrínseca da fé em um Deus, Criador do homem inteiro, alma e corpo. O Criador do céu e da terra é também aquele que mantém fielmente sua aliança com Abraão e sua descendência. Nesta dupla perspectiva, começará a se exprimir a fé na ressurreição. Nas provações, os mártires macabeus confessam: o Rei do Universo nos fará ressurgir para uma vida eterna. A nós que morremos por suas leis, é melhor para nós, entregues à morte pelos homens, esperar da parte de Deus que seremos ressuscitados por Ele. Pronto, isso aí é mais um testemunho bíblico de que a fé na ressurreição dos mortos, na ressurreição da carne, é testemunhada já no Antigo Testamento. Não é algo totalmente, como eu disse, confeccionado, de que a igreja pensou, vamos fazer um dogma aqui para dar uma esperança. Não é. Ela vem de uma tradição, ela vem de uma evolução, como o catecismo diz. Foi desde o início um elemento essencial da fé cristã. Tá bom? Então, foi também revelada progressivamente por Deus a seu povo. Deus, como um bom pedagogo, ele faz isso. Ele vai revelando progressivamente ao seu povo. Ok? Aqui ainda é aquela história do Infernos, né? Que o pessoal Sim, ficava... exato. A mansão dos mortos, perfeitamente. Isso mesmo. Vamos agora para o número 997. Na outra página. De que maneira os mortos ressuscitam? Pode ler. O que é ressuscitar? Na morte, que é a separação da alma e do corpo, o corpo do homem cai na corrupção, ao passo que sua alma vai ao encontro de Deus, ficando à espera de ser novamente unida a seu corpo glorificado. Deus, em sua onipotência, restituirá definitivamente a vida incorruptível a nossos corpos, unindo-os às nossas almas, pela virtude da ressurreição de Jesus. Ótimo. Então, primeiro, explica o que é morte. É a separação da alma e do corpo. Se separa. Essa ressurreição será esse retorno. No final dos tempos, a alma voltará para o nosso corpo. Tá? E quem ressuscitará? Todos os homens que morreram. Aqueles que fizeram bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram o mal ressuscitarão para a condenação. Mais uma base bíblica, tá bom? Eu vou explicar tudo isso. Eu quero que vocês vejam o testemunho das Escrituras a respeito. Mas, conforme nós voltarmos para a apostila, nós vamos entender o que é isso, ressuscitar para a vida e ressuscitar para a morte. E de que maneira? Cristo ressuscitou com seu próprio corpo. Ele, porém, não voltou à vida terrestre. Da mesma forma, nele, todos ressuscitarão com seu próprio corpo que tem agora. Porém, este corpo será transfigurado em corpo de glória. Tá? E no número 1000 diz assim: este como ultrapassa nossa imaginação e nosso entendimento, sendo acessível somente na fé. Nossa participação na Eucaristia, no entanto, já nos dá um antegozo da transfiguração de nosso corpo por Cristo. Vamos dar uma pausa aqui, depois nós voltamos para o catecismo. Tá? Vamos considerar umas coisas. Todos nós iremos ressuscitar no último dia, ok? Em corpo. Tá? A terra vai devolver os corpos, o mar vai devolver os corpos. Isso está no Apocalipse. Todos, os bons e os maus. Todo mundo. Então, se alguém perguntar assim a você um dia, será que eu vou ressuscitar? Você diz, vai. Sim, não é? De todos os tempos. De todos os tempos, isso mesmo. No último dia, né? No juízo final. Lembra que eu disse? Agora, o catecismo coloca, isso é uma verdade acessível somente à fé.
para nós, para nosso intelecto fraco, não sabemos como isso se dará. Como é que Jesus vai conseguir reunir todo mundo de todas as épocas para fazer esse julgamento e ressuscitar as pessoas antigas, gente que não tem mais nem osso? É uma verdade acessível à fé, que a participação na Eucaristia, ou seja, na missa, já adianta isso nessa realidade da fé. Nós na missa, como diz o Scott Hahn, encontramos o céu, né? É a liturgia do Apocalipse. Então, nosso corpo realmente vai ressuscitar, a nossa carne vai ressuscitar também. Por que é necessário? Porque o nosso corpo também foi um instrumento para a nossa salvação, se nós nos salvarmos. A alma que está em seu corpo, ela utiliza do corpo para o bem ou para o mal. Então, quando você peca ou faz o bem, não é o corpo que peca, é a alma. O corpo é um instrumento. É tanto que, por exemplo, o cachorro, um gato, ele tem o corpo, mas como ele não tem a alma racional, ele não peca. Então, ele não merece nem o céu nem o inferno, não é? Mas nós temos a alma racional e podemos pecar utilizando o nosso corpo. Mas o corpo é o corpo, não é? O corpo sem a alma, ele vira uma coisa. É tanto que, se eu não me engano, tinha alguns medievais, não sei se o próprio Agostinho, ele não chamava corpo com um cadáver. Ele dizia, isso não é corpo mais, porque só é corpo enquanto há uma alma nele, entende? Então, como o cadáver não tinha mais alma, ele dizia que aquilo, eu não lembro a palavra que ele usava, mas ele não, parece que ele não dizia que era corpo, era outra coisa, entende? Não sei se era só carne. Então, é uma verdade um pouco difícil de nós entendermos, mas se nós quiséssemos uma síntese, seria essa: nós vamos morrer, terá o julgamento, vamos receber uma sentença. Jesus, no último dia, vai repetir a sentença publicamente para todos os homens, a nossa sentença, e vai ressuscitar o nosso corpo, seja para o céu ou para o inferno. O corpo vai merecer a mesma recompensa que a sua alma, depois da morte, já vai estar merecendo. Então, você, Vitor, morreu hoje, foi para o julgamento de Deus, só você e Deus. Ele lhe julgou e disse, olha, você vai para o céu, tá bom? Então, sua alma vai para o céu, seu corpo está na terra, no caixão ainda. Aí amanhã acontece o julgamento final, Jesus volta, ele aparece e julga todos publicamente, e diz, olha, Vitor, ele é uma boa pessoa e a sua sentença foi o céu. Vocês que humilharam ele aqui nessa terra, percebam que ele se salvou, tá? Então ele vai pegar seu corpo que morreu e devolver a sua alma para que seu corpo, essa carne aqui, vá para o céu também gozar o que sua alma já estava lucrando lá no céu. Entendeu? Compreenderam? É interessante, não é? Então, o seu corpo também vai merecer essa glória que a sua alma já estava merecendo. Porque seu corpo foi o instrumento da sua salvação. Então merece. Lembre, Deus não destrói nada do que Ele cria. Entende? Deus não destrói. Então esse corpo que vai para o céu será um corpo glorioso como o de Jesus. Um corpo de luz. Um corpo como o de Jesus, que não tinha espaço no tempo, não é? Não tinha espaço, não se movia, não tinha essa resistência à matéria, ele conseguia passar. Entende? Se vocês compreenderem essa historinha, entendem o artigo todo, ok? Agora vamos mergulhar em mais detalhes, tá bom? De como será isso. Não é nem compreender, né? É você aceitar. Exato, psicologicamente assim falando, não tem como você imaginar como não, seria. Não tem. Porque... Agora é com o corpo que a gente vai morrer ou assim... Pronto, olha, esses são os detalhes. Olha... Nós vamos ver os detalhes, é interessante. Pode dizer. O que eu entendi é o corpo da gente, não é o corpo glorificado. Não, mas assim, qual corpo? Esse de agora, de quando eu era criança? Pois é, isso é importante, olha. Foi idoso. Eu acho que é o melhor corpo que ela teve na face da terra. Olha, maravilha. Então vai pro olha, céu. maravilha. Vamos malhar, meu Olha.
Maravilha. Eu fico muito contente com essas perguntas porque eu vejo que vocês já estão com o espírito escolástico. Porque os escolásticos, os medievais, né? Os escolásticos, eles lembram do que eu disse, dos detalhes, né? E se Maria tivesse dito não, o que aconteceria? E se o homem não tivesse pecado? Eles andavam por essa teologia com muitos detalhes porque eles amavam demais. Então, em vários escritos dos medievais tem perguntas como essas. Como é que vai ser? Com quantos anos eu vou ter esse corpo, né? É engraçado, na Suma Teológica, Santo Tomás tem uma parte que ele responde muitas coisas a respeito da Eucaristia. Perguntas até que você diz assim, mas será que é necessário perguntar isso mesmo? Por exemplo, tem partes lá que ele responde se quando nós comungamos a hóstia, nós comungamos só a carne ou também os ossos de Jesus. É uma coisa assim que você diz, mas precisa mesmo disso? Mas assim, o amor movia para que eles se perguntassem tais coisas, né? Então, são válidas essas perguntas. Quanto mais vocês conseguem formular perguntas assim, é um sinal que vocês estão entendendo o conteúdo. Porque, realmente, o intelecto humano quer saber, né? Então, vamos ver o que é que os santos dizem, né? Já vimos o que a tradição bíblica fala. Testemunho bíblico. Agora vamos ver o que é que a tradição e o magistério da igreja dizem a respeito disso, ok? A ressurreição de todos os mortos será no fim do mundo, e depois se seguirá o juízo universal. Deus quer a ressurreição dos corpos para a nossa alma, tendo feito bem ou mal unida ao corpo, receba juntamente com ele o prêmio ou o castigo. Bom, repetir o que eu disse, tá? Para que vocês fiquem aí anotados, ok? Pode prosseguir. Haverá enorme diferença entre os corpos dos eleitos e os corpos dos condenados, porque somente os corpos dos eleitos terão a semelhança de Jesus Cristo ressuscitado, os dotes dos corpos gloriosos. Pronto, repetir o que eu disse, ok? Até aí vocês pegaram. A seguir, nós veremos o que é que Santo Agostinho fala no De Civitate Dei, que é a Cidade de Deus, mas não é o filme não, viu? É um livro, tá bom? É uma obra dele. O que é que ele diz a respeito dos corpos, os corpos gloriosos, ok? Nos corpos não restará então nenhuma deformidade. Era alguém muito nutrido e cheio de corpo, não retomará o mesmo volume. O que excede as proporções é considerado supérfluo. Ao contrário, tudo que a velhice ou a doença destruírem no corpo será refeito pela divina virtude de Cristo. Pode continuar. Tal acontece, por exemplo, com quem for de excessiva magreza, porque Cristo não se limita a ressuscitar o corpo, mas repõe ao mesmo tempo o que nele definhou, com as privações desta vida. O homem há de reaver não só os cabelos que tinha em vida, senão todos os que pertencem. Vocês riram por quê? Porque o Vitor é careca? Passei logo a mão na cabeça. Voltar a ser cabeludo. Vitor é careca, eu estou chegando lá. O homem há de reaver não só os cabelos que tinha em vida, senão todos os que pertencem ao ornato natural. Que ornato é formato? Ao ornato natural. É o ornato. Conforme o dito da Escritura. Estão contados todos os cabelos da vossa cabeça, isto é, os que na ressurreição a sabedoria divina houver por bem restituir. Pronto, então Santo Agostinho diz o seguinte, olha, os corpos dos bem-aventurados, os nossos corpos, serão corpos na sua integridade humana. Ou seja, aquilo que pertence à grandeza humana, ao corpo realmente do ser humano, será restituído. Ele diz que não restará então nenhuma deformidade. Se você tinha deficiência física, uma atrofia no membro, algo assim, algo maior do que outro, né? Uma mão, um braço, então não terá essas deformidades, tá? Será um corpo pleno. Outra coisa são as proporções exageradas, aquilo que é considerado supérfluo. Então uma pessoa talvez... Nem gordo, nem magro. Exato. Muita gordura, isso não pertence ao natural do corpo, ok? Muita magreza não pertence também. Assim como também muito músculo, né? Tudo isso será reduzido ao natural do seu corpo. Entende? Então,
Hoje nós temos muitas pessoas magras e muitas pessoas gordas que realmente elas estão ou com excesso ou com a falta. O corpo ele será mediano, um corpo perfeito, entende? Fala também dos cabelos, né? Aquilo que diz a Escritura, que estão contados todos os nossos cabelos. Ele diz, né? Ele corrobora o seguinte, que essas falhas nossas, elas serão restituídas, ok? Porque vamos supor, Deus pensou o homem para ter cabelo, né? Então, por algum motivo, seja da nossa fraqueza, seja da nossa deformidade, o cabelo caiu, né? Ou cai. Então, isso é uma deformidade, digamos assim, é um defeito da nossa condição humana. Então, exatamente. Então, isso será restituído, ok? Eu vou ler para vocês o que é que Santo Tomás fala no comentário ao credo, quando ele fala a respeito desse artigo, tá bom? Olha, ele diz assim: quanto ao segundo ponto, podemos considerar 4 condições que se aplicam a todos, tá? Os que vão ressuscitar para a vida. O mesmo corpo que existe agora, tanto na sua carne como nos seus ossos, ressuscitará, embora alguns tenham dito que este corpo corruptível não ressuscitará, o que contradiz aquilo que foi dito pelo apóstolo. Importa que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade. Tá? A Sagrada Escritura diz que pelo poder de Deus, o mesmo corpo ressuscitará para a vida, que é o que está em Jó. Serei novamente revestido de minha pele, e na minha própria carne verei o meu Deus. Ok? Primeira coisa. A segunda condição diz respeito à qualidade dos corpos, porque os corpos ressuscitados serão de uma qualidade distinta desta de agora. Tanto os bem-aventurados quanto os condenados terão corpos incorruptíveis, porque os bons sempre estarão na glória e os maus sempre sofrerão a punição. E como o corpo será incorruptível e imortal, não haverá necessidade de alimento nem de união carnal. Aí ele cita Mateus: porque na ressurreição nem os homens serão mulheres, nem as mulheres maridos, mas serão como os anjos de Deus no céu. Isto é contra a opinião dos judeus e muçulmanos. Ele fala a respeito das necessidades temporais. Comida, bebida, casamento, nada disso haverá. Como Jesus diz, serão como anjos. É por isso que a vida religiosa ela é bonita, porque ela tenta antecipar o céu. Nós fazemos esse voto de continência, de celibato e de castidade, porque nós estamos antecipando a realidade futura. É por isso que os religiosos eles não casam, porque é uma antecipação do céu. A gente tenta viver já essa realidade futura aqui. Uma consagração total, né? A nível de curiosidade, tá? Não necessariamente dizendo que não devemos nos casar, não é isso. É só dizendo que os religiosos antecipam já essa realidade futura dos corpos gloriosos. A terceira condição é a integridade, porque todos, tanto os bons quanto os maus, ressuscitarão com um corpo íntegro, não lhe faltando nada da perfeição humana. Não haverá cegos e coxos, nem nenhuma deficiência. Isto é, impassíveis em relação às corrupções presentes. Nenhuma deficiência, nem cego, nem aleijado, nem corpo. Então, os mártires mesmo que deram sua vida por Cristo, perderam braços, pernas, gloriosos, completos. E a quarta condição é em relação à idade, porque todos ressuscitarão na idade perfeita, ou seja, aos 33 ou 32 anos. A razão disso é que aqueles que ainda não alcançaram essa idade não têm a idade perfeita e os mais velhos já a perderam. Portanto, o que falta aos jovens e crianças será acrescentado, e o que os idosos perderam será restaurado. Ele cita Efésios: até que cheguemos todos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, ao estado do homem perfeito, segundo a medida da idade completa de Cristo. Maravilha, não é? 33 anos para sempre
Tá respondido, super. Eu tô com 33, Frei. Não tá muito boa. Tá não, né? Olha, 33 já tô careca, vem pra aí. pois é, olha. Ele diz isso, né? Que a idade de 33 ou 34, né? Ou é 32? 32 e 33. 33 e 32, né? Porque se tem mais ou menos essa base de que é a plenitude de realmente quando uma pessoa está desenvolvida por completo, não é? A maturidade. Nem tão jovem, também nem tão velho. Então, ele fala que também a idade do Cristo, né? 33 anos, que os corpos terão, se não biologicamente essa idade, mas pelo menos a aparência de uma pessoa de 33 anos, tá? Ora, claro, isso é um mistério de Deus também. É uma opinião teológica de Santo Tomás, que pode ter outra pessoa, outro teólogo também, que diga assim, eu tenho uma opinião diferente. Mas essa é a opinião do doutor comum, não é? Que ele foi eleito muitas vezes como o maior teólogo da igreja, Santo Tomás. E de Santo Agostinho também. O povo bota eles para brigar, mas não é briga não. Só que Santo Tomás, o Papa Bento XV disse assim, nós vamos fazer a doutrina de Santo Tomás a doutrina da igreja. Então muitas coisas que tem na explicação da igreja é devido à teologia tomista. Por isso que eu sempre trago ele aqui para nossas aulas, porque ele além de santo é doutor. E poucos foram que conseguiram na igreja o doutorado e o título de santo. A psicologia usa muito também. A psicologia tomista, né? Muito bem. Eu gosto da psicologia tomista. Ok? Ok. Então é um resumo aí, tá? Do catecismo. Certo. Pode ler. Os dotes que adornarão os corpos gloriosos dos bem-aventurados são, primeiro, a impassibilidade, pela qual eles não mais poderão estar sujeitos a males, nem dores de espécie alguma, nem às necessidades de alimento, de repouso e de qualquer outra coisa. Segundo, a claridade, pela qual eles resplandecerão como o sol e as estrelas. Terceiro, a agilidade, pela qual eles poderão passar num momento sem fadiga de um lugar para o outro, e da terra ao céu. Quarto, a sutileza, pela qual eles poderão, sem obstáculo, passar através de qualquer corpo, como fez Jesus Cristo ressuscitado. Pronto, maravilha. Impassibilidade, claridade, agilidade e sutileza. Então, igual o corpo de Jesus. Isso os bons, aqueles que conseguiram a salvação, tá? Ressuscitarão para a vida, ok? Agora vamos passar para os corpos dos condenados. Aqueles que já estavam no inferno ressuscitarão para, junto com seu corpo, padecer as penas. A condição dos condenados será contrária à dos bem-aventurados, porque haverá neles uma pena eterna, implicando 4 ou mais condições. Seus corpos serão obscuros. Seus semblantes serão como faces queimadas. Também serão passíveis, embora nunca se corrompam, porque arderão para sempre no fogo e nunca serão consumidos. O seu verme não morrerá, e o seu fogo não se extinguirá. Pode continuar. Posso continuar? Serão pesados, pois a alma estará no corpo, como aqui acorrentada, para prender os seus reis com grilhões e os seus príncipes com algemas de ferro. E tanto a alma como o corpo serão de alguma forma carnais. Os animais apodreceram entre os seus próprios estercos. Pronto, isso aí são as condições dos condenados. Horríveis, né? Diferente muito dos gloriosos. Eu coloquei todos os versículos, de Isaías, esse salmo também, para que vocês em casa, se quiserem conferir completo a descrição, tá bom? Vocês podem ver aí, não é? Tá, alguém pode dizer assim, mas Frei, nós não vimos que a realidade do céu e do inferno também é espiritual? Ok. Só que nós estamos falando aqui dos corpos ressuscitados. Então, a carne também padecerá com a realidade que, pelo que foi lido, dá para ver que é também material. Entende? Porque realmente a alma, ela
quando é condenada, sente o fogo do inferno, mas um fogo que não a consome. Então foram muitos os que tentaram interpretar que fogo será esse, se é realmente fogo real, espiritual, simbólico, entende? Isso nós não vamos entrar aqui. Por muito tempo também, alguns medievais acreditavam que o inferno era em um lugar embaixo da terra, por isso que se tem hoje dizer assim, o inferno é embaixo da terra, né? São Boaventura no Brevilóquio diz que é embaixo da terra, um lugar embaixo da terra. Não sei se pela tradição judaica ou porque eu creio que naquele tempo eles não tinham conhecimento de que a terra tem um núcleo, que hoje nós sabemos que tem um núcleo, né? Que o núcleo ninguém aguenta chegar lá porque é muito quente, mas não sabemos. Temos que ver a concepção do que eles tinham, né? De terra, de espaço, porque não se conhecia tão bem como hoje, né? Por exemplo, seria um absurdo um astronauta dizer assim, eu fui para o céu e não encontrei Deus, né? Então ele não entendeu realmente qual é esse céu que nós estamos falando, não é o céu realmente aqui da exosfera, essas coisas, não é? Bom, então entendido isso, gente, compreendido a questão dos corpos, eu vou ler para vocês aqui um pouco do Tratado do Inferno de Santa Francisca Romana. Foi uma revelação particular que ela teve, tá bom? E eu vou ler para vocês. Espero que vocês não tenham pesadelo. O texto é um pouco pesado, mas assim, para que vocês possam escutar um pouco, tá bom? A respeito da condenação. Era para ter um tratado do céu também, né? Mas a gente já viu aqui Santo Tomás falando do céu. E ficamos bem felizes por saber que vamos ter cabelo de novo e 30 anos, né? Então, eu vou ler o pouco do Tratado do Inferno, tá? O capítulo 5 é a blasfêmias dos réprobos, ok? Por todo este lugar ressoavam horríveis blasfêmias. Seus infelizes habitantes amaldiçoavam a Deus, como se ele lhes tivesse feito todo o mal e jamais nenhum bem, e amaldiçoavam a humanidade sagrada de nosso Senhor Jesus Cristo. Amaldiçoavam todos os seus mistérios, cuja lembrança lhes recordava todas as criminosas ingratidões delas. Todos os mistérios que nós vimos aqui sobre Jesus. Amaldiçoavam todas as graças que tinham obtido pelos seus méritos, e cujo abuso tinha causado tão horríveis castigos. Toda a santa vida do Deus Salvador levava-as às blasfêmias, mas cada uma se esforçava em profanar de uma maneira especial a circunstância de que mais lhe desgostava. Essa amaldiçoava a encarnação, aquela o nascimento, essa outra a circuncisão, aquela outra o seu batismo, uma a sua penitência, outra a sua paixão, outra acolá a sua ressurreição, mais outra a sua ascensão gloriosa. Então, cada condenado falava contra alguma coisa da vida do nosso Senhor. Cada um. Nada do que fez o nosso amável Salvador para a salvação das almas era respeitado, porque todos estes benefícios não foram para eles senão objeto de ingratidão. Amaldiçoavam e blasfemavam o doce nome de Maria, as suas prerrogativas, as suas virtudes, mas sobretudo a sua maternidade divina. Porque se ela não tivesse dado à luz ao Filho de Deus, eles teriam menos culpas e não seriam entregues a tão horríveis tormentos. Assim, toda a eternidade delas é empregada em blasfemar e amaldiçoar, e com tal raiva e tão profundo desespero, que se não houvesse outros suplícios, isso seria suficiente para torná-las infinitamente infelizes. Mas sofrem ainda as outras penas comuns a todos os réprobos e, além disso, sofrem ainda as penas que lhes são particulares, conforme acabei de descrever. Francisca notava que os tormentos dos condenados por causa da ira, que estes eram castigados segundo os diversos graus de sua culpabilidade. Mas eis que uma pena lhes era comum.
Havia no cárcere deles uma serpente de bronze que o fogo do inferno mantinha continuamente abrasada. Seu tórax era largo, seu pescoço levantado tal como uma coluna e sua goela escancarada. Nesta horrível garganta estavam fixadas em forma de arco longas e resistentes agulhas, cujas pontas estavam direcionadas para a garganta do animal. Ora, os demônios pegavam as tais almas e lançavam-nas por esta abertura para dentro do corpo do monstro. Depois, com alicates ardentes, retiravam-nas todas dilaceradas pelas pontas das agulhas fixadas na saída. Sofriam continuamente este suplício que as levava a um desespero medonho e que arrancava delas as mais medonhas blasfêmias. Viu depois a bem-aventurada os avarentos em uma fossa cheia de grandes serpentes com braços. Cada um destes hediondos répteis agarrava-se a um dos condenados que a justiça divina lhes tinha abandonado. Batia-lhes na boca com sua cauda, dilacerava-lhes o coração com seus dentes e apertava-os com os seus braços, de modo a sufocá-los, se isso fosse possível. Eu vou parar aqui para não dar bloqueio aqui no áudio. Vai que alguém dá uma notificação de conteúdo pesado demais, né? Então, por que eu li isso? Bom, o Tratado do Inferno é um livro de Santa Francisca Romano, seus escritos, onde ela conta um pouco sobre o purgatório, também as almas. É uma visão que ela tinha, né? É uma visão, exato, é uma visão. Tem aqui também do céu, tá? É aqui no finalzinho, olha aqui, ó, da glória dos santos no céu, tá bom? Então tem também ela falando sobre o céu, ok? Aqui dá para você ler, né? Como leitura recomendada, eu vou recomendar o Comentário ao Credo de Santo Tomás. Essa edição aqui é da MBC. Se chama Catequeses de Santo Tomás de Aquino, mas tem o comentário dele ao Credo, são vários escritos. O comentário ao Pai Nosso, o comentário à Ave Maria e algumas verdades básicas do catolicismo. São os artigos de fé e os 10 mandamentos também. Então são vários livros dele que a MBC publicou, mas o comentário ao Credo eu acho que vem separado, tá? E também vou recomendar as verdades básicas do catolicismo do Monsenhor Francisco, que é um livro profundo, não é como o catecismo de pergunta e resposta, ele é mais profundo, ok? Certo. Então, tranquilo por hoje, podemos encerrar. Espero que vocês durmam depois aí de escutarem o Tratado do Inferno, mas também alegres por tentar merecer o corpo glorioso, que é nosso objetivo nessa vida, né? Merecer o corpo glorioso, tá bom? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.